Capítulo 21, versículo 6. Enquanto você procura se pôr de pé, nós vamos orar pela palavra de Deus essa noite. Amado Deus eterno Pai, essa é a tua palavra que vai ser pregada, Senhor, nessa noite. Aleluia! Ó Pai, e que possamos ser abençoados e alimentados através da tua palavra. Perdoa meus pecados, minhas falhas, meus erros, Senhor, e me usa da maneira que tu quiseres. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 6, diz assim: Eu andou nos caminhos dos reis de Israel, como fazia a casa de Acabe, porque tinha a filha de Acabe por mulher, e fazia o que era mal aos olhos do Senhor. Pula agora uma página, vai para o capítulo 22, no versículo 4. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Podem sentar. Aleluia. Preste atenção nesse texto. Josafá, ele morre. Depois que Josafá morre, Jeorão, seu filho, começa a reinar. Só que Jeorão, ele era casado com a filha de Acabe. Ou seja, Acabe era alguém mau. Acabe era alguém que não era uma pessoa que servia a Deus, né? Acabe foi casado, né, com uma profetisa de Baal e tentou tomar a vinha, né, de Nabote. Então esse é Acabe, né? Então o que acontece? Esse Jorão, ele se casa com a filha desse homem. Então o que ele faz? Ele faz aquilo que fazia Acabe, ou seja, desagradava a Deus. E isso era mal aos olhos do Senhor. Por quê? Porque ele era casado com a filha de Acabe. Tanto que no versículo 20 diz assim: era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e reinou em Jerusalém 8 anos. E foi-se sem deixar de si saudades. Ou seja, ele morre sem deixar saudade, né? Sem deixar saudade. Então, depois que ele morre, Acasias, ele reina. Aí vem o versículo que nós lemos no capítulo 22: E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como a casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros. Ou seja, o pessoal de Acabe era conselheiro de Acasias. Um era casado com a filha de endemoniado. O outro tomava conselho com aqueles que andavam com o endemoniado. Sabe, irmão, o que Deus, ele quer nos alertar hoje, nessa noite? Eu tenho que entender uma coisa: má companhia, má aliança, casamento errado, tudo isso destrói uma vida. Tudo isso destrói uma família. Tudo isso destrói o casamento.
Tudo isso leva uma pessoa para o inferno. Eu tenho que começar a rever as minhas alianças. Eu tenho que começar a rever com quem eu ando. Eu tenho que começar a rever com quem eu falo. Eu tenho que começar a rever. Por quê? Porque a má companhia, ela corrompe. A má companhia, ela leva para o caminho errado. A má companhia faz nós desagradarmos a Deus. E a má companhia pode nos levar para o inferno. Eu tenho que rever a minha aliança. Com quem é que eu conto? Quem é que eu falo a minha vida? Quem é que eu divido os meus problemas? Eu tenho que rever. Por quê? Porque isso pode fazer com que a minha vida não vá para frente. Isso pode fazer com que eu não conquiste o que eu tenho que conquistar. E ainda pode acabar me levando para o inferno. Porque pode fazer com que eu venha desagradar a Deus. Está rolando agora aí um papo, uma conversa, né? Tudo quanto é canal de fofoca, de um repórter que largou a esposa para se juntar com outra repórter que foi madrinha de casamento deles. Madrinha de casamento deles. A madrinha de casamento roubou o marido do amigo. Sabe o que é isso? Escolha errada. Andar com quem não é para andar. Partilhar o que não é para partilhar. A pessoa se casa, aí vira para mim e fala assim: pô, meu marido é uma maravilha. Meu marido é um amor. Meu marido é bonzinho. Meu marido está sempre um negócio para mim. Meu marido é isso. Meu marido é aquilo. A outra, meu irmão, fica doido. Eu quero um marido desse. Hoje, a vida dessa outra moça está uma desgraça. Ela está triste, está desolada por causa de uma companhia errada, por causa de colocar pessoas erradas na vida dela. E é isso que Deus quer que nós venhamos abrir o olho. Nós precisamos andar com quem nos impulsione para frente. Nós precisamos andar com quem nos coloque para frente, com quem nos apoie, com quem agrade a Deus, com quem queira estar com Deus, com quem verdadeiramente possa nos ajudar. Nós temos que ter isso em mente, irmão. Nós temos que ter isso na nossa cabeça. Nós temos que vigiar. A Bíblia fala que nós temos que orar e vigiar. A oração sem vigilância não adianta nada. Não adianta eu falar que eu estou orando, mas não estou indo para a igreja. Não adianta eu falar que eu estou orando, mas não estou lendo Bíblia. Oração inútil isso, irmão. É orar e vigiar. É vigiar buscando, é vigiar ir para a igreja, é vigiar lendo a Bíblia. Eu tenho que orar e vigiar, porque senão, mesmo eu sendo crente, mesmo eu falando que estou orando, eu posso tomar uma rasteira. E eu tenho que estar ligado nisso. Eu tenho que estar antenado nisso. Nós lemos aqui 2 textos de 2 pessoas que se deram mal porque andavam com quem desagradava a Deus. Irmão, se eu ando com um maconheiro, eu vou ser o quê, irmão? Eu vou ser médico? Se eu andar com um maconheiro, eu não vou ser médico nunca na minha vida.
Se eu ando com alguém que quer estar na farra 24 horas do dia, eu vou ser o que na minha vida? O que vai mudar a minha vida? Aonde eu vou agradar a Deus? Aonde eu vou chegar? Aonde? É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que entender. Não adianta eu invejar o que é dos outros se eu não faço algo para mudar a minha vida, se eu não me esforço para mudar a minha vida. Eu preciso me esforçar para mudar a minha situação. Eu preciso andar com quem agrada a Deus. Eu já estou cansado de falar minha história aqui. Eu sou crente há 30 anos. Sou crente há 30 anos. Só que eu levei mais de uma década, muito mais de 15 anos, para poder aprender a ser crente de verdade. Eu aprendi a ser crente de verdade quando eu conheci os crentes malucos. Os crentes que andavam diferente, os crentes que falavam diferente, os crentes que agiam diferente. Foi ali que eu comecei a aprender a ser crente de verdade. Foi ali. Comecei a subir um monte, comecei a jejuar. Aí o pessoal fala assim: eu vou jejuar 24 horas. Eu falei: como é que é 24 horas? Teve gente que jejuou 7 dias e 7 noites. Teve que vir carregado, que foi pro meio da mata jejuar, só tomava banho de cachoeira, teve que vir carregado. Eu andava com os crentes malucos assim, onde eu aprendi a jejuar com força, onde eu aprendi a fazer mais de 24 horas de jejum sem comer. Meu irmão ainda falava assim: vou fazer jejum 24 horas. Aí o bandido falava assim: mas o senhor dormiu? Ah, mas tem que dormir? Não, 24 horas sem dormir, tem que acordar. Foi ali que eu aprendi o que é ser crente. Para não fazer corpo mole, subir monte de mais de 6 horas de caminhada, com a língua já no pé, que eu nunca fui atleta, quase morrendo, parecia que ia morrer, mas a glória de Deus vai dar na minha vida. Eu escolhi andar com quem agradava a Deus, foi escolha minha. E eu colhi e colho até hoje os frutos dessa decisão. Sexta-feira, foi na segunda-feira. Na segunda-feira, foi na segunda-feira, nós fomos um monte, na quinta, na segunda. Na quê? Segunda. Passamos a madrugada lá no alto do monte, lá, madrugada, com o Guanildo e o pessoal, como deu para naquele lugar. Você decisão, você escolhe, irmão. É escolha. Eu sei de crente, não aqui, não vamos nós não, eu sei de crente de outro lugar que saiu para ver carnaval na rua onde mora. Decisão. A pessoa saiu da sua casa para ir ver carnaval no bairro que mora. Fui lá comer um negocinho, fui lá dar uma olhadinha. Diná também foi dar uma olhadinha no mundo, foi dar uma olhadinha na cidade onde morava, trouxe um problema enorme, foi estuprada, pois o irmão dela matou todo mundo da cidade. Ela trouxe maior desgraça para a vida da família dela, por causa de uma voltinha que ela quis dar. Eu tenho que ter poder de decisão. Sabe por que essa pessoa foi dar uma olhadinha no carnaval? Porque alguém chamou. Porque a namorada chamou, porque o namorado chamou. A pessoa vai lá, não lá só para comer alguma coisa. Não tem nada demais. É o que está acabando com os crentes. Essa praga de nada a ver. Não tem nada a ver. Hoje em dia tudo nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E nesse não tem nada a ver, a igreja está se afundando.
se afundando. Quando tomam atitudes, sabe por quê? Porque estão decidindo andar com quem não é espiritual. É isso que eu considero da igreja. Sabe por que as igrejas pintam mais de preto? Porque conhecem a Bíblia, mas resolveram ouvir pessoas que não são espirituais. Essa praga de parede preta, ela veio lá dos Estados Unidos, pegando a mesma tecnologia de teatro, cinema. Onde é que a palavra de Deus autoriza a apagar a luz de igreja, autoriza a pintar parede preta? O meu Deus é Deus de claridade. O nosso Deus não é Deus de escuridão, não. Deus fez o sacerdote dentro do tabernáculo para manter os candelabros acesos. Não podia apagar. 7 candelabros para iluminar a casa de Deus. Não podia apagar. Quando o azeite estava acabando, ele tinha que ir lá completar o azeite. A casa de Deus nunca foi um lugar para ficar no escuro. Mas por que essa praga está chegando? Má companhia. Por que essas coisas estão acontecendo? Maus conselhos. Conselhos de quem não tem espiritualidade e de quem está desagradando a Deus. Porque é impossível a gente acreditar que quando Deus vê uma igreja, que se de uma casa de Deus pintada de preto, com um jogo de luz apagada, ele esteja feliz. Eu não consigo acreditar nisso. Não consigo acreditar nisso. Porque não é isso que a palavra de Deus me ensina. Não é isso que a palavra de Deus me mostra. Não é isso. Mas isso aí acontece por causa disso. Que parece uma palavra boba. Falar de mal companhia. Falar de mau casamento. Má aliança. Mas é isso que está afundando a igreja. Essas coisas que estão afundando. É bater palma. Bater palma para coisa errada. Tem um pastor famosíssimo aí que fala número de telefone, CPF, nome de pessoa. Sabe qual é a última dele agora? Está fazendo rifa. Vai dar iPhone, vai dar um cruzeiro, vai fazer não sei o que, fazendo rifa. Uma maravilha. Eu quero saber onde é que Deus autoriza a fazer rifa. Só quero saber. Agora, de onde vem isso? Vem isso dos maus conselhos, das más alianças. É alguém que chega no ouvido: ih, pastor, rifa está dando dinheiro. Está dando dinheiro mesmo. Agora está uma praga de rifa aí. Tem gente rifando carro importado, tem gente rifando moto. Isso está dando dinheiro, que é uma desgraça. Alguém deve ter chegado para esse pastor, jogado a ideia maligna no ouvido do homem. O homem está aí fazendo isso. Nós não podemos sair da palavra, nós não podemos sair dos ensinamentos bíblicos, daquilo que Jesus sempre nos ensinou. A Bíblia fala que os maus costumes corrompem. Isso é Bíblia, eu falei não. Que nós temos que permanecer nos bons costumes. Mas o nada a ver, essa desgraça entrou na igreja para destruir com a casa de Deus e para destruir os servos de Deus. Por isso que a Bíblia fala que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E que, se possível, os escolhidos seriam enganados. Se a gente é bobeira, até os escolhidos ficam de fora, porque não ficou atento naquilo que está sendo falado, com quem está andando, com quem está dando ouvido. Uma vez uma irmã que eu falei que eu vi a filha dela grávida, e ela falou para mim: pastor, a minha filha é enfermeira e ela está fazendo faculdade de medicina. Hoje é uma grande médica, uma grande médica, está bem de vida. E eu falei assim: olha, eu vejo ela nada. Não, ela sabe, ela veio do mundo agora. A garota é muito linda, muito linda.
ela teve relação sexual com muita gente e ela nunca engravidou. Agora na casa de Deus, pastor, agora não vai engravidar não. Mano, amém. Eu via ela grávida, mas olha, se a senhora quiser subir um monte com a gente, a questão da minha esposa, liga para ela, para a gente marcar, só sobe um monte com a gente. Isso foi em novembro. Quando chegou em março, ela me liga: pastor, me perdoa. A Bíblia fala: crê nos profetas e prosperareis. O senhor me perdoa. Eu falei: que foi, irmão? A minha filha engravidou no retiro de carnaval da igreja. Ela não engravidou no baile, ela não engravidou indo num motel com um namorado, ela engravidou no retiro espiritual de carnaval de uma igreja. Foi a menina que engravidou. Aí você vê, a garota caiu na lábia do lobo, ou seja, começou a dar papo para quem é para dar, começou a dar ouvido para quem é para dar, começou a andar junto a quem é para dar, acabou engravidando. Aí vem a outra parte, a mãe fica desnorteada porque a filha solteira engravidou. Aí vem uma missionária do capeta, vira e fala assim para ela: missionária, ora a Deus para ela abortar, para Deus tirar, ora para Deus arrancar, que Deus arranca. Deus arrancou da minha filha, só orar que Deus tira. Aí ela veio falar assim comigo: pastor, o que você acha? Eu acho? Você vai dar ouvido uma mulher dessa? Minha filha não era para engravidar, agora engravidou, o filho vai ser bênção, vai ser amado. Queria você orar para Deus tirar? Está tranquilo aqui. Quem vai ouvir isso não é Deus, não. Quem vai ouvir isso é o diabo. Deus vai nem ouvir uma coisa dessa, ela vai desagradar a Deus fazer um negócio desse. Isso tudo fala, sabe de quê? Fala de andar com quem não está na presença de Deus. Isso tudo fala em andar com quem não está antenado e querendo agradar a Deus. Olha aí quantas coisas que eu falei para vocês, depois que aconteceram com pessoas que são crentes, por fazer aliança, por andar com quem não é para andar. Isso é um alerta muito forte para a igreja hoje em dia. Isso é um alerta muito grande. Nós temos que rever as nossas companhias, nós temos que rever a nossa aliança, nós temos que rever quem é o nosso amigo, quem é a nossa amiga, quem é que está nos aconselhando. Isso é muito importante, porque isso pode fazer você sofrer na terra e ainda ir para o inferno, ou pode você ser abençoado na terra e alcançar o céu. Isso é muito importante entender. Isso é muito importante entender. Tem muita família destruída, tem muita gente ao nosso redor que pode se prejudicar por a gente dar ouvido e andar com pessoas que não é para a gente andar. Mas Deus alerta porque ainda dá tempo de nós mudarmos isso. Ainda dá tempo de nós mudarmos essa história. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Muitas vezes as coisas não estão indo bem. Muitas vezes as coisas não estão indo certo. Muitas vezes as coisas não estão do jeito que a gente necessitava que estaria, por causa de más companhia. Companhia errada, e acaba prejudicando a nossa vida, fazendo com que a gente desagrade a Deus e que a gente vá para o inferno. Por isso que eu parei aqui,
Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque os filhos das trevas, eles estão se agarrando na fé deles. Eles estão se esforçando. Não tem impedimento o pessoal passar quase 24 horas servindo ao diabo. Não tem impedimento. E muitas das vezes, porque a gente vive 2 horas no culto, é uma luta, uma guerra, uma desgraça. Muitas vezes o crente vive 2 horas no culto, irmão, parece que está pedindo para ele passar uma semana na igreja. Enquanto os filhos das trevas estão lá. Estão lá batendo palma para Exu, para Pombagira, para Preto Velho, e passando a noite toda, cheirando cigarro, cheirando charuto, cheirando cachimbo, cheirando cachaça. Estão lá. E para nós é uma guerra. Para nós é uma luta conseguir 2 horas cultuar o nosso Deus. Eu muitas das vezes não fico pensando em Deus. Eu penso sinceramente de coração. Eu penso em Deus. Eu penso como é que Deus olha lá de cima e olha para nós, irmão. Eu penso como é que Deus lá de cima ele vira para baixo e olha para a gente. Eu digo como é que ele olha para esse povo que está lá, passou a madrugada toda, acordado, sem dormir. A pessoa está falando lá e diz assim: estou esgotada, estou acabado, mas estou feliz. Feliz servindo a entidades. E nós servimos um Deus todo-poderoso, um Deus grandioso, e nós não temos nem alegria de buscar Ele. Eu fico imaginando como é que Ele olha para nós. Nós não conseguimos buscar a nossa salvação. Nós não conseguimos buscar o nosso milagre. Por isso que Deus, Ele nos alerta hoje. Deus não quer o fim para os nossos filhos. Deus não quer o fim para os nossos filhos como o filho de muitos aí não. Deus quer fazer dos nossos filhos pessoas abençoadas, pessoas prósperas. Deus quer fazer dos nossos filhos pessoas estudiosas, pessoas que vençam na vida. Deus não quer nossos filhos mais um na boca de fumo. Deus não quer nosso filho mais um vendendo cocaína. Deus não quer nossa filha mais uma grávida, com 20 anos já com 2, 3 filhos na barriga, sem ter dinheiro para nada, tendo que viver da ajuda dos outros. Deus não quer isso para nossos filhos não, irmão. Porque você vai em comunidade, de coração, irmão, você vai para a comunidade, qual é o filho dessa menina? Ainda mais se a menina for bonita, qual é o filho da menina? Virar mulher de bandido. Qual é o filho dessa menina? Qual é o filho da menina? De ir no bairro da comunidade, ficar transando, tendo relação sexual e pegando filho à torta direita aí. Qual é o filho? É difícil tu ver uma médica. É difícil você ver uma dentista. É difícil você ver uma arquiteta. É difícil ver alguém que venceu. Por quê? Por causa da praga das más companhias. Por causa de andar com quem não é para andar. Por causa de ouvir quem não é para ouvir. Eu não posso querer que um parente meu seja mais um a desgraçar a sua vida. Eu não posso querer isso. Isso depende de eu rever a minha vida. Isso depende de eu rever as minhas atitudes como servo de Deus. Eu não posso estar dando ouvido a qualquer coisa que chega na nossa cabeça, não.
A Bíblia fala que Salomão, ele deixou o conselho dos anciãos que andaram com o pai dele, os anciãos, os homens cheios de sabedoria que andaram com Salomão, o filho de Salomão. O filho de Salomão, ele rejeitou os conselhos dos anciãos que andavam com Salomão, que eram sábios, tinham alta sabedoria. Ele rejeitou o conselho para andar, para fazer o conselho da galera, dos amiguinhos. E isso arrebentou com o filho de Salomão. Isso fez com que o filho de Salomão desagradasse a Deus e fosse derrotado. Eu tenho que ter sabedoria a quem eu vou dar ouvido. Eu tenho que ter sabedoria com quem eu vou andar. Porque muita gente precisa. A gente não vai no lugar nenhum sozinho. A gente precisa ter alguém. Não digo nem homem ou mulher, mas uma pessoa amiga, uma pessoa que quando estiver meio para baixo, ela vá, me coloque de pé, me ajude, busque, me pegue pela mão. Eu preciso. Agora tem que tomar cuidado quem vai ser essa pessoa, quem está do meu lado, quem é meu conselheiro, quem é minha conselheira, é aquela que vai tomar meu marido lá na frente? Ou é aquela que vai orar para minha vida ser melhor ainda? Nessa noite eu vou orar, eu vou pedir a Deus para que seja uma noite que nós venhamos a rever a nossa companhia, rever aquilo que nós estamos ouvindo, rever a nossa vida como crente e podemos mudar tudo aquilo que necessita ser mudado para que possamos ter uma vida abençoada com Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus. Vou orar por você.